Na última partida antes da decisão contra o River Plate, que é considerado o jogo do ano no estádio Beira-Rio, o Internacional ficou no empate em 2-2 contra a equipe do Corinthians dentro de casa. O resultado traz o ambiente que o Inter vai ter para enfrentar o River Plate diante de 50 mil torcedores no estádio Beira-Rio. Após o jogo, o técnico Eduardo Cudê considerou que o empate mostrou que a sorte pode ter trocado de lado, já que o Inter conseguiu o gol de empate no apagar das luzes e escapou de mais uma derrota dentro de casa. Cudê também falou sobre a minutagem que jogadores importantes ganharam neste confronto e que com isso viram opções para a partida de terça-feira contra o River Plate. Além disso, o aspecto envolvendo o tempo de trabalho foi debatido e Cudê admitiu: erros vão acontecer, mas se disse confiante para a partida da próxima terça-feira. Gabriel, após 9 meses parado, voltou a ser titular em um jogo do Inter e falou sobre o seu sentimento em relação a este retorno. Maurício lamentou a bola na trave colocada no primeiro tempo e se colocou à disposição de Cudê para iniciar o jogo da próxima terça contra o River. É claro que o principal episódio, ou episódio de maior repercussão da partida, também foi abordado. Ener Valencia empurrou o Magrão, gerente esportivo do Inter, após o término do jogo e saiu sem dar explicações. Sobrou para Eduardo Cudê e jogadores do vestiário darem o relato daquilo que aconteceu dentro de campo e também no vestiário. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 5 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste sábado. Obviamente, o mais importante foi o empate colorado. 2-2 contra a equipe do Corinthians, dentro de campo. O Inter, mais um jogo sem vencer. São 7 jogos sem vitória do Internacional. E um empate dentro de casa contra a equipe do Corinthians. E nesse vídeo aqui, eu fiz o relato daquilo que eu vi no jogo, tá? Minutos depois da bola terminar de rolar. Quem jogou bem, quem jogou mal, quais foram as opções de Cudê, quem foi bem dessas opções, quem o Cudê ganha para a próxima terça-feira contra o River, o que ele tentou, tudo isso está nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir, onde eu também relato, passando o episódio envolvendo Ener Valencia, Magrão, Luiz Adriano. Não estava tudo muito claro ali, mas falei passando também, está tudo nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir, tá? Mas eu quero já repercutir o vestiário colorado após esse empate, tá? Eduardo Cudê veio falar a respeito do jogo e disse que entende que a sorte virou de lado, porque o Inter, nos últimos jogos, contra o Cuiabá, contra o River Plate, começava bem, saía ganhando e levava virada. E levava virada principalmente na reta final da partida. E não conseguia buscar um empate ou não conseguiu buscar um resultado mais positivo. E hoje contra o Corinthians, nesse sábado contra o Corinthians, o Inter levou o gol do 2-1, fez o gol de empate, conseguiu encontrar o gol de empate que fez com que o Inter escapasse de mais uma derrota em casa. E além disso, no último lance do jogo, o jogador do Corinthians cabeceia livre dentro da área, a bola bate na trave e sai. Então o Cudê entende que esse é um lado positivo, a sorte parece ter virado de lado para o Internacional. Ele falou também a respeito do lance do segundo gol do Corinthians, tá? Do pênalti cometido pelo Johnny em cima do Yuri Alberto. O Eduardo Cudê entendeu que o Johnny cometeu um erro conceitual e que esse tipo de erro no sistema defensivo será comum porque é um trabalho ainda recente, é um trabalho que começou há pouco tempo e que necessita de um pouco mais de dias de trabalho para que deixem de acontecer. Só que ele disse: a gente não tem esse tempo. Então, de alguma forma, o Inter vai enfrentar o River Plate sujeito a esses erros, que, segundo o Cudê, estão tentando ser corrigidos, mas nem todos conseguem ser corrigidos, porque só com o tempo. Mas dessa forma, o Inter vai enfrentar o River Plate e ainda, mesmo que o Inter erre, Cudê entende que existe confiança. E ele se disse ansioso pela partida da próxima terça-feira. Acha que o ambiente no Beira-Rio vai estar bom, 50 mil torcedores, e que com isso ele está empolgado e confiante de que o Inter consiga essa classificação na Libertadores da América. Um resumo do que falou Eduardo Cudê na sua entrevista coletiva aqui no estádio Beira-Rio, tá? Depois, na zona mista, alguns jogadores passaram, entre eles o Maurício, que foi titular nessa partida contra o Corinthians e saiu somente, enfim, no final do jogo e teve uma boa atuação dentro do possível, tá? Abre aspas para Maurício: me senti bem,
Nossa equipe trabalhou bastante, trabalhou bem. Meu chute no primeiro tempo foi um pecado, por pouco ela não entrou. Estou feliz de estar voltando. E aí ele foi perguntado se ele acha que pode ser titular nessa terça-feira contra o River Plate. Ele disse, fico à disposição do Kudê, tá com ele. Eu me sinto pronto para começar jogando na terça-feira e o Maurício empurrou essa pro Eduardo Kudê. Não acho que o Maurício vá ser titular nessa terça-feira contra o River Plate, mas ele disse que se sente pronto e deve ser uma opção importante para o segundo tempo, tá? Depois quem falou na zona mista foi o Gabriel, que depois de 10 meses voltou a ser titular em uma partida do Internacional, tá? Abre aspas para o volante colorado. Estava bem ansioso antes do jogo para iniciar uma partida. 10 meses quase, muito feliz. Importante que eu tenha me sentido bem em campo e agora é procurar melhorar junto com a nossa equipe. A gente fez um bom jogo, sabíamos da dificuldade. Inter e Corinthians têm feito partidas muito disputadas nos últimos anos. Fizemos um gol no final do jogo e isso nos deu um ânimo para chegar na terça-feira bem. Mas a minha sensação é uma sensação muito boa de ter voltado, não ter sentido nada, só senti cãibras no fim porque fui até o meu limite. Isso que disse o Gabriel, obviamente bastante entusiasmado com o fato de ter voltado a começar uma partida com a camisa do Internacional, e isso aconteceu agora nesse jogo contra a equipe do Corinthians, tá? Óbvio que isso tudo é relacionado ao jogo e à projeção para a partida de terça-feira contra o River, mas eu quero agora entrar em um outro capítulo, que é o capítulo Ener Valencia. O Ener Valencia, ele discutiu com o Luiz Adriano e depois as imagens da TV flagraram, ele empurrou o gerente esportivo do Internacional, Magrão, na ida para o túnel do vestiário depois do término do jogo, tá? E aí, isto obviamente repercutiu bastante no vestiário do Internacional, repercutiu bastante na zona mista. Mas o primeiro ponto é, Ener Valencia não deu nenhuma explicação sobre o fato. E a direção do Internacional não se manifestou sobre o assunto. Parto daí. Nem Ener Valencia falou, e ele saiu por uma porta lateral da zona mista para fugir dos repórteres, tá? E nem a direção se manifestou, ninguém da direção quis falar nada a respeito do assunto, tá? Não houve nenhum tipo de comunicado do Inter, ou de anúncio, ou de posição. O Inter deixou passar a história. Mas, obviamente, sobrou para as pessoas do vestiário do Internacional explicarem o que aconteceu e falarem sobre o assunto publicamente. Eu vou aqui relatar o que disse Kudê, o que disse Maurício, o que disse Gabriel, o que disse Luiz Adriano. E depois ir para outras apurações que também fiz aqui no Beira-Rio em off, tá? Primeiro, o Kudê contemporizou, disse que a discussão foi entre Luiz Adriano e Ener Valencia por situações de jogo, todos querem ganhar, e que no vestiário, Luiz Adriano e Ener Valencia já estavam abraçados e resolvidos. O Luiz Adriano, na saída de campo, também disse, contemporizou, não, são situações de jogo, que acontece, todo mundo quer ganhar e tá tudo certo. O Maurício disse que nem viu, mas que sabe que o Luiz Adriano e Ener Valencia se resolveram no vestiário. E o Gabriel foi o cara que deu uma explicação um pouco mais compreensível a respeito do que aconteceu. O Gabriel, por exemplo, foi quem explicou de onde partiu essa discussão, tá? A discussão ela começou em um escanteio, último lance do jogo, da cabeçada do jogador do Corinthians que a bola bate na trave, tá? Houve uma cobrança do Luiz Adriano ao Ener Valencia sobre o posicionamento ou sobre a marcação. E o Ener Valencia não gostou. E foi por isso, e o Gabriel explicou que algumas cobranças às vezes o pessoal não aceita, mas todo mundo quer ganhar, aquela história de marcar aqui, te posiciona ali. O Gabriel explicou que foi a partir desse lance do escanteio que houve a discussão entre Luiz Adriano e Ener Valencia. Mas agora eu faço relatos, tá, que eu apurei aqui no Beira-Rio a respeito daquilo que aconteceu. Tanto entre Luiz Adriano e Ener Valencia, como entre Ener Valencia e Magrão, que foi o mais grave depois, tá? Luiz Adriano e Ener Valencia, o Luiz Adriano cobrou o Ener Valencia dentro de campo a partir desse posicionamento, e quando eles estavam saindo, o Ener Valencia foi e cobrou o Luiz Adriano, dizendo que o Luiz Adriano não poderia falar assim, e cobrando alguma situação do Luiz Adriano, que o Luiz Adriano teria errado com o Ener Valencia. E o Luiz Adriano não gostou, e foi atrás do Ener Valencia, e os dois discutiram bastante dentro de campo. Foi uma discussão forte entre os dois, chegou o pessoal do deixa disso para apartar. Na passagem, o Magrão, gerente esportivo, falou algo pro Ener Valencia, do tipo, pô, não pode mais conversar contigo, a gente não pode nem conversar contigo. Eis que o Ener Valencia volta e empurra o Magrão. E aí é separado pelos membros da comissão técnica do Internacional. O Léo Martins, o Guido Cretari, o pessoal tirou o Ener Valencia.
Um relato que eu tive aqui no Beira-Rio, porque eu imaginei, cara, o Magrão vai pegar o Enervalência no vestiário. As pessoas que eu conversei viram o Magrão e viram um Magrão calmo, tranquilo. O Magrão tava rindo, foi o que me disseram. Porque o Magrão disse que a briga não era com ele, e que o Enervalência só tava pistolaço, mas que a briga não era com ele. Mas igual, tomou uma postura e uma atitude que poderia gerar outra briga com o Magrão. Mas o relato que eu recebi é que o Magrão estava rindo da situação quando o Enervalência foi pro vestiário. De novo, Enervalência não falou sobre o assunto. Direção do Internacional não falou sobre o assunto publicamente. Os jogadores explicaram e disseram que entre Luiz Adriano e Enervalência tudo estava resolvido. Mas eu pergunto, o mais grave foi com o Magrão. O Enervalência empurrou o Magrão na frente da torcida, na frente das câmeras, na frente da TV, na frente de todo mundo. O Enervalência é jogador, o Magrão gerente esportivo. E até agora, nenhum posicionamento do Internacional a respeito do assunto, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Domingo tem muitos jogos, tá, pra gente assistir de Campeonato Brasileiro, rodada cheia da competição nacional. E eu vou passar aqui algumas odds, tá, desse domingo de futebol. Vamos lá, Campeonato Brasileiro, vai abrir aqui. Temos Vasco da Gama e Grêmio. Odd do Vasco da Gama 2.8, empate 3.3 e odd do Grêmio 2.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!